CBN. Estudos mostram que entre 70% e 90% das mulheres sofrem de dismenorreia, conhecida como cólica. São muitas receitas que as mulheres utilizam para enfrentar esse problema, algumas caseiras e outras com orientação médica. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a Gabriela Lauretti, professora associada do Departamento de Anestesia e Dor da Escola de Medicina de Ribeirão Preto e fundadora do Centro do Tratamento da Dor do Hospital de Ensino da Faculdade de Medicina, na mesma cidade paulista. Professora, seja bem-vinda ao CBN Madrugada, tudo bem? Muito obrigada, é uma grande honra estar aqui. Doutora, quais são as origens das cólicas menstruais, as dismenorreias? A dismenorreia, que é tão comum, ela vem de uma contração inadequada do útero da paciente. Além disso, ocorrem liberações, por exemplo, de substâncias chamadas protanóides, eicosanoides, que são substâncias inflamatórias. E junto também se associa uma isquemia no útero. Tudo isso leva a dor para a paciente, que é refletida no baixo ventre. Em muitas situações, a mulher até deixa de comparecer a seu ambiente de trabalho por conta disso, né? Sim, esse é o grande problema, é o absenteísmo do trabalho da escola, né, mesmo para adolescentes, porque traz uma baixa de qualidade de vida. As crianças, por exemplo, adolescentes, elas vomitam muito, elas têm essas cólicas, atrapalham todo o trânsito intestinal. Então, isso ocorre mensalmente, isso é um grande problema. Agora, doutora, falei aqui há pouco das receitas caseiras, as mais comuns são relacionadas à utilização da bolsa de água morna, água quente, no caso, né? Sim, bolsa de água quente, algumas pessoas põem chá em cima, a gente escuta algumas coisas dos pacientes. Agora, de um modo geral, os medicamentos utilizados, evidentemente, com orientação médica, eles são eficazes realmente ou apresentam algumas contraindicações? Em alguns casos, são até utilizados anticoncepcionais, não é? Sim, de repente pode ser indicado um anticoncepcional, mas isso não significa que a dismenorreia ou a dor cólica vai desaparecer por completo. Quando o paciente começa a ter uma dor importante, que traz todos esse atrapalha a vida dela na rotina, então precisa fazer uso ou de um medicamento por via oral, mas recentemente uma das grandes novidades é a criação até de um invento que é brasileiro, chamado Tanix, que é um adesivo que coloca-se, né, adere-se ao baixo ventre e ele solta como se fossem uns choquinhos elétricos e isso acaba mascarando a dor, acaba funcionando como se fosse um analgésico sem que a paciente tenha necessidade de ingerir um analgésico. Como se o próprio aparelho ele ligasse um mecanismo interno dentro do organismo para resultar em analgesia. Agora, é importante também porque esse dispositivo acaba evitando a ingestão dos medicamentos. E alguns é que apresentam até efeitos colaterais, como, por exemplo, problemas intestinais, problemas do trato digestivo de um modo geral, né? Sim, então, ao invés de tomar um analgésico, se você liga um aparelho externo, como, por exemplo, o Tanix, que é o único que existe no mercado, por isso eu cito o nome dele, então você tem uma analgesia sem usar medicamentos, sem gastrite, sem uma dependência, porque você não consegue, por exemplo, usar por um tempo suficiente. Então, existem vários benefícios. Agora, doutora, qual é a faixa assim, das mulheres que menstruam, evidentemente, onde há maior incidência da dismenorreia? São as mulheres entre 15, isso varia até a primeira gestação. Ocorre que atualmente as gestações estão ficando cada vez mais demoradas, então as mulheres com dismenorreia também estão aumentando a sua incidência. Agora, no caso das mulheres que já tiveram a primeira gestação, após esse período, as cólicas diminuem ou não, hein? Teoricamente, diminuiriam, mas existe aquele número, em torno de 20% de pacientes, que podem permanecer com cólicas fortes. E aí, esse é um tratamento que, assim, a utilização do TENS, que é esse aparelho, Tanix, ele, na verdade, ele já é reconhecido cientificamente há mais de 30 anos no mercado. O grande problema é que ele era um aparelho muito grande, que você não poderia carregar. O paciente teria que, por exemplo, numa fisioterapeuta para fazer
todo o tratamento. Atualmente, com esse dispositivo portátil, você consegue, por exemplo, aderir no baixo ventre e você pode fazer suas atividades normais, você pode ir para o seu trabalho, você pode continuar levando, vamos dizer assim, a sua vida sem que isso interfira. Tem algum levantamento sobre as consequências do absenteísmo provocado pela dismenorreia, no impacto do mercado de trabalho, enfim, também na área estudantil, na área acadêmica, por conta desse problema, doutora? Sim, tem. Depois da cefaleia, talvez para as mulheres a dismenorreia seja um dos maiores problemas para a faixa de escola, faixa de trabalho. E tudo isso leva um prejuízo muito grande para o sistema, de forma que tudo que for possível e benéfico para os pacientes é muito bem-vindo. Eu estou conversando com a professora Gabriela Lauretti, que é do Departamento de Anestesia e Dor da Escola de Medicina de Ribeirão Preto, em São Paulo. Doutora, existe algum relacionamento direto ou indireto sobre a incidência do mioma, que é uma espécie de tumor benigno que cresce dentro do útero, e a dismenorreia? Sim. O paciente, quando ele tem algumas alterações dentro da musculatura uterina, isso pode facilitar que durante um período menstrual, que seja uma contração, a contração ela não seja com um peristaltismo, vamos dizer, adequado, por causa de endometriose, formação de miomas. Então, as mulheres que têm os miomas, elas sentem mais dor durante o período menstrual e provavelmente são associadas com um fluxo muito maior e com uma isquemia maior, que aí, nesse caso, a utilização de um TENS, que no caso, esse dispositivo portátil, o TANI, ele pode melhorar essa condição de isquemia do próprio útero e melhorar essa sensação. O que é a endometriose e qual o relacionamento desse problema com as cólicas menstruais, doutora? A endometriose é uma menstruação que ocorre fora do lugar adequado. Por exemplo, pode existir um tecido que sangra, que normalmente seria somente dentro do útero, ele pode, por exemplo, sangrar para dentro da cavidade uterina, da cavidade abdominal. Então, essa cavidade abdominal com sangue, ocorre uma reação inflamatória ao redor de vísceras, ao redor do intestino, e tudo isso vai levando a aderências e uma situação desconfortável para o paciente com o futuro. Doutora Gabriela, além da estimulação com esse dispositivo elétrico, quais são as outras novidades que têm contribuído para a melhoria da qualidade de vida das mulheres nesse período menstrual? Da dismenorreia? Olha, eu acredito que esse atualmente é a única novidade dos últimos anos, desde 2005. Eu acompanho regularmente congressos no exterior, estou a par e só, por exemplo, vamos dizer, num caso gravíssimo, que nem medicamento e nem um TENS resolvesse, talvez pudesse serem feitos uns bloqueios invasivos chamados bloqueios do gânglio hipogástrico, que são gânglios específicos para a inervação sensitiva do útero. Mas isso são casos extremos. Em geral, o paciente responde ao TANIX e isso é mais tranquilo. Doutora Gabriela, muito obrigado pela gentileza da entrevista e até a próxima oportunidade. Eu agradeço, é uma honra, muito obrigada. Boa noite. Conversei com a doutora Gabriela Lauretti, que é professora associada do Departamento de Anestesia e Dor da Escola de Medicina de Ribeirão Preto e fundadora do Centro de Tratamento da Dor do Hospital de Ensino da Faculdade de Medicina, na mesma cidade paulista. CBN